Meus queridos, quando o pastor me falou, né, para vir, aí eu falei para ele assim, eu tinha uma mensagem para falar para o Ministério de Louvor, ou seja, né, eu estou vendo uma reunião aí, já falei com alguns do Ministério de Louvor para falar essa mensagem, para ter um pouco da visão que eu penso. Mas eu falei, eu também vou falar para a igreja, vale, né, o Ministério de Louvor está aí no meio, então vamos falar com a igreja. Eu vou falar sobre liderança. Porque ser líder não é fácil, né? Como não querendo falar que eu sou um dos líderes do patrimônio, eu sou um dos líderes do Ministério de Louvor, eu sou um dos líderes também dos adolescentes. Aí, não é querendo me gabar, me achar, não. Quando mais responsável eu sou, mais servo eu sou. E quando mais servo eu sou, mais eu preciso de Deus. E quando mais eu preciso de Deus, mais eu tenho que orar, buscar Ele, ouvir o que Deus tem para passar em diante. Então, quando mais responsabilidade nós temos como igreja, como líderes, mais somos servos de Cristo. Amém? Então, eu pensei assim, vou falar sobre liderança. Mas eu pensei, né, na minha cabeça, falar sobre Jesus. Jesus foi um exemplo e ainda é de líder, né? Então, comparado com Jesus, mas aí muitas pessoas devem estar pensando, mas Jesus é muito, né, é muito elevado, então tem como pegar alguém mais baixo? Então, pronto, Paulo. Então, abram suas Bíblias. Amém. 1 aos Coríntios 11, 1. Primeiro aos Coríntios 11, 1. Amém? Vamos lá? Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos de novo? Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Mas o que é ser líder? Procurei no dicionário, líder, substantivo feminino, função, posição, caráter de líder, espírito de chefe, autoridade, ascendência. O que é ascendência? Movimento ou direção para cima, processo elevado, subida. Isso é um líder. Um líder tem a função, o dever de fazer os outros subirem. Não importa quem é líder aqui, sendo de empresa, líder em casa, líder da família. Isso. Então temos vários líderes de ministérios. Então eu vou falando aqui, irmãos, os irmãos vão se identificando na sua liderança, tudo bem? Mas aí Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o que Paulo quis dizer com isso aí? Sejam meus imitadores na minha liderança, nas minhas atitudes, na minha postura, nas minhas reações, decisões, maneiras de viver, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo resumiu. Então, nós pensamos assim, ser imitador de Cristo é muito grande. Então, vamos imitar Paulo? Amém? No caráter, na atitude, na liderança, na ousadia, na coragem de Paulo, ter ido. E vamos caminhando. Nesses tempos para cá, eu estou estudando muito sobre liderança, né? Já que veio Deus, né, deu 3 cargos para estar à frente também. Aí eu falei, deixa eu estudar um pouco mais a respeito da liderança, para entender como agir, como um líder deve agir, qual é a posição de um líder. Então, o primeiro passo, você já sabe, que a função de um líder é colocar o outro para cima. Tudo bem? Dá ânimo aí ao seu povo. Aí eu fiz 3 pilares para ser um excelente líder. Não vou falar que esses 3 pilares são o básico. Não, é um dos. Tem vários pilares, mas eu vou falar só 3. Primeira, a correção é apropriada quando é baseado em amor.
A correção é apropriada quando é baseada em amor. Você que é líder, que hoje eu sou pai, hoje eu entendo. Você que é líder, você pensa, você quer falar para alguém, um funcionário, ou então alguém, sabe, que está com você para subir, mas é preciso corrigir. Nem sempre a pessoa está andando no 100%. Tem vezes que a pessoa dá uma caidinha, e nessa caidinha você tem que corrigir. Se você ficar quieto, e ele dá aquela escorregadinha e você fica quieto, nós, ficamos quietos, que vai acontecer? A pessoa vai continuar escorregando até ela achar isso normal. E a partir do momento que ela achar isso normal, ela vai praticar isso. Nós, como os líderes, estamos atentos a saber o momento que a pessoa escorregou, que a pessoa pode até escorregar. Nós, como líderes, temos que estar atentos a todos e a todos. Um exemplo que eu dei para o Paulo, quando ele passou no Senai, eu falei, Paulo, faz o seguinte, quando você estiver na sua sala de aula, você senta e presta atenção em todos os alunos da sala de aula. Para quê? Já pensando no seu TCC. Isso era uns 2 anos antes, ele está no TCC dele agora. Eu falei, para que isso? Porque você prestando atenção, quem são os melhores da sala, você vai chamar eles para fazer o trabalho de conclusão de curso com você. E você escolhendo as melhores pessoas, provavelmente que o seu TCC vai ser um dos melhores. Eu aprendi isso com uma amiga da Mariana. Ela fez exatamente isso. Ela sentou nos primeiros dias do Senai dela, e ela começou a observar quem eram os inteligentes da sala de aula e qual eram os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, logo nos primeiros momentos, ela chamou eles para fazer parte do TCC dela. Eles acharam engraçado, uma piada. Ela, não, eu quero vocês para ficar comigo. Conclusão, foi o melhor do Senai. E ele teve que apresentar de novo aqui em São Paulo. Então, tá vendo? Um líder, ele tem que andar sempre à frente, tem que estar sempre ligado, sempre em movimento. Mas a repreensão, a correção, isso é natural do líder. Tudo bem? Então vamos lá, 1 Coríntios 4, isso aí, Paulo, 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como a filhos meus amados. Como a filhos meus amados. Corrija, como um pai corrige um filho. Dê alguma coisa para mudar? Muda. Fala. Essa mensagem, quando estava preparando, primeiro aconteceu comigo. Veio para mim. Falei, caramba, eu sou líder, ainda sou de casa, o líder do meu filho, eu tenho que orientar meu filho, eu tenho que instruir o meu filho. Então, eu sou uma liderança em casa. Incentiva ele a crescer. Diga sempre os seus pontos fortes. Isso é muito importante, líderes. Um exemplo. Você quer trazer correção para alguém. Eu vou usar um exemplo do meu filho. Teve um dia que ele não estava conseguindo fazer a lição dele de casa. Ele abaixou a cabeça e falou assim, mas pai, eu sou burro. Lembra daquele tempo antigo? Você é burro mesmo, moleque. Você nunca vai aprender nada. Não, sabedoria de líder. Não, filho, você não é burro. Você é inteligente, você é esforçado, você dá cambalhota. Para quem não conhece, meu filho tem 5 anos. Você dá cambalhota, você sabe dar cambalhota. Eu já não tenho idade para isso. Você é flexível, você sai, Você tem um movimento bem legal, você é um menino inteligente. Só falta você ter mais atenção na escola. Você viu a diferença? Então ele pensou, opa, meu pai, eu estou no caminho, mas se eu começar a prestar atenção, eu vou melhorar, hein? Aí eu falo para ele, existe momento de brincar, existe momento de prestar atenção na sua professora, existe momento de você conversar com seus amigos, para tudo ter um momento certo. E nisso ele vai aprendendo. Mas, e com base nisso, vamos corrigindo ele em casa. A escola ou a igreja não vai mudar caráter de ninguém. A escola e a igreja vai ensinar. Agora, quem muda o caráter é em casa. Meu filho, não corre
não pula, em casa, para chegar na igreja, ele obedecer. Amém? Isso, meus irmãos, vamos lá. A Bíblia diz também, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, meus queridos, a correção é necessária. A Bíblia corrige, a Bíblia nos corrige. Se nós pararmos para ler a Bíblia, Jesus corrigiu muito os seus discípulos. E ele corrigiu muito as pessoas. Por que nós corrigimos as pessoas? Porque nós acreditamos nas pessoas. Por que eu corrijo meu filho? Porque eu acredito no meu filho. No dia que eu parar de corrigir o meu filho, ou porque ele está me dando aula, ou porque já não compensa mais falar com ele. Então, a partir do momento que você está sendo corrigido, está sendo incentivado para fazer algo, para fazer obra, seus discipuladores estão no seu pé, é para ver o seu crescimento. Estão fazendo evento, te chama para ver o seu crescimento. Então, correção é muito básica e é necessária para líder. Aí eu escrevi aqui, o líder que não corrige a sua equipe porque não quer ver ela crescer. Um líder que não corrige a sua equipe não quer ver ela crescer. Um líder, um pai ou uma mãe que não corrige seus filhos, não quer ver eles crescerem. Deixa. Não quer estudar? Não quer. Deixa. Não. Vai estudar, menino. Tá, eu ainda falo com o meu Pedro, filho, quando você estiver morando no meu teto, meu filho, você vai fazer tudo o que eu quero. E assim vai. Então, por quê? Porque eu tenho que proteger. Além do momento de eu estar ensinando, corrigindo, é uma proteção que eu estou dando para ele. Então, a partir do momento que eu não paro de corrigir meu filho, que eu estou deixando ele viver a vida dele. E ainda, eu casado, se meus pais falarem alguma coisa, porque eles têm que me corrigir. E ainda falo para os pastores, para as pessoas, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, me corrija. Porque eu quero aprender o certo. Se eu estiver fazendo coisa errada e vocês não me falarem nada, eu vou continuar fazendo coisa errada como se fosse certo. É assim ou não é? Se não tem uma correção. Se é filho, voltando para meu filho, pegar a caneta dos outros é errado, devolve. Se eu ficar quieto, só uma caneta e uma borracha, o moleque está ficando ligeiro. Caneta, borracha, de quem é esse caderno? É do menino também. Rapaz, daqui a pouco, você está me entendendo? Daqui a pouco ele está roubando um carro. Nossa, roubando um carro? Se você não corrigir lá de trás. Teve um dia, o Pedro tomou uma bronca da professora. Aí eu fiquei pensando, aí ele baixou a cabeça, aí eu queria dar um castigo para ele. Ele falou assim, não tem que ficar de castigo. Mas eu falei, não, Pedro, a culpa não é sua, não. Aí ele olhou para mim e falou, a culpa é minha. Você acredita, Pedro, que a culpa é minha? Porque eu não destruí desse jeito, que eu não falei para você. Porque a culpa é minha. Essa orientação que era para você ter, você não teve. A culpa é minha, você tem razão. Aí ele, a culpa é sua. Eu falei, desliga a televisão, para de assistir desenho e vem comigo estudar. Porque a culpa é minha. Não, papai, a culpa é minha, a culpa é minha. Eu falei, não, a culpa é minha. Eu assumo minha culpa, filho. Se você não crescer, a culpa é minha. Se você não desenvolver, a culpa é minha. Porque eu sou seu pai, eu sou um líder para você. Então, se você ser aquele mais ou menos, a culpa é minha. Então, meu filho, eu quero que você seja mais inteligente do que eu. E eu sei que você vai ser. Então, eu vou fazer você ser mais inteligente do que eu. Vamos nessa? Ai, não, papai, a culpa é minha. Eu falei, senta do meu lado aí. Vamos lá, B com A. É assim vai, meus queridos. Tem que haver uma correção. E isso não é só para o meu filho. Tanto que hoje eu já estou arrumando reunião para o Ministério de Louvor, porque isso aí que aconteceu comigo. E logo, logo vai ser com os adolescentes também. E futuramente pode ser com os líderes do patrimônio. Não estou falando
que eu sou líder desses ministérios, mas eu sou um dos. Então é necessário haver mudança, não ficar na mesmice. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Segundo, não dê exemplos, seja o exemplo. Um dos negócios fantásticos. Meu filho, ele me ensina demais. Teve uma vez, chegou semana passada, domingo passado. Chegamos em casa, eu sentei no sofá e a Mariana foi para a cama, né? A Mariana, vou descansar um pouco. Aí eu dei uma ordem para o Pedro. Pedro, sua missão é pegar os sapatos do chão. Né? Você já está perto, então o meu você põe ali no quarto, o seu você guarda lá no seu lugar certinho. Aí ele, tá bom, papai. Aí ele foi a primeira, levou o sapato dele e ele me viu sentado. Foi lá no quarto levar o meu sapato lá, ele viu a mãe dele deitada. Aí ele parou. Por que só eu trabalho nessa casa? Aí eu parei, olhei. Ele abriu os braços, reclamou, porque só eu trabalho nessa casa. A mamãe está deitada, o papai está no sofá, no celular. Só eu trabalho nessa casa? Irmãos. Eu falei, filho, você tem razão. Desliguei, Mariana já levantou na hora, o que tem para fazer, eu vou fazer comida, Aí eu falei assim, eu vou varrer a casa. Aí sim, ele continuou trabalhando, mas naquele momento, eu não estava sendo um bom líder, vamos dizer assim. Eu dei a função, mas também, né? Daqui a pouco o moleque, limpa a casa toda aí, filho, que eu estou sentado. Não, eu não sou. Como que ele vai desenvolver essas funções se eu não fazer com ele? Como ele vai gostar de estudar se eu não estudar do lado dele? Né? Hoje ele me vê estudando. Normalmente, eu estudo das 7 até umas 10h30, 11 horas. E ele me vê estudando. Ele me vê lá no computador, ouvindo, escrevendo. E muitas vezes ele nem vai para a televisão, ele já vai do meu lado. Ele vai desenhar, pintar. Porque o exemplo dele está ali. Está do lado dele. Então, então nós temos que ser esse exemplo. Não só falar, estuda, moleque, vai para o seu quarto estudar, e sabendo que eu não estudo. Vai para o seu quarto fazer qualquer coisa, saber, né? Então, não dê exemplo, seja o líder. Lá em Romanos 2, 21 a 24, diz assim, tu, pois, que ensinas a ordem a outrem, não tem que ensinar a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometerás? Tu que abandonas os ídolos, rouba os templos? Tu que te gloria na lei, desonrando a Deus pelas transgressões da lei? Assim diz, pois vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Então, meus queridos, seja o exemplo, não fale. Muitas vezes o nosso exemplo, só o nosso exemplo, já faz a pessoa entender. Não é preciso, até comentei com o Edu hoje, né, há uns tempos atrás, o Edu era o líder do louvor. Não que ele não seja hoje, ele ainda é um dos líderes do louvor. Mas ele era o líder do louvor, então ele tinha que ter uma responsabilidade mais. Agora, graças a Deus, eu tenho gente, né, para desabafar do meu lado. Falei, cuida desses aí, pessoal. Mas aí o Edu tinha um exemplo que eu não percebia. A partir do momento que eu virei líder, eu comecei a entender o pensamento do Edu. O Edu chegava, o ensaio ainda é 4 horas. O Edu chegava 10 para as 4, 5 para as 4. Por quê? Porque ele era o líder. Então, o exemplo vem do líder. Hoje, eu não ia vir para o ensaio. Mas aí eu comentei com a Ione, não vai dar tempo para ir para o ensaio, porque eu estou terminando aqui, né, o texto, vai dar tudo certo. Mas aí depois, não, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Né, como tem que estar presente. Eu sei que, às vezes, nós como líderes, nós nos cobramos muito,
Né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero uma folga, mas precisa acontecer. E precisa da liderança. Precisa de estar aqui, na liderança da igreja, precisa vivenciar. Está vendo? O único dia que o pastor não veio no mutirão, ele ainda explicou o motivo. Se não fosse, ele estaria aqui, como um líder, como servo, como querer que a igreja cresça. Tudo bem? Já ouviu aqueles ditados lá, faz o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Que liderança é essa? Se você já falou isso aí, corta isso aí, né? Corta, porque fazer o que você fala é fácil, e fazer o que você faz? É interessante ou não? Você como líder da sua casa, da sua família, seus filhos podem te imitar ou não? Seus filhos podem ser um líder como você? Você é um exemplo para a sua geração? Então, seja o exemplo. 1 Timóteo 4, vai lá, Paulão, 16, diz assim, vou ler aqui. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a sua liderança vai atrair pessoas ao seu lado. A sua liderança, você pode chegar a pessoas para o bem ou pessoas para o mal. Então, a sua liderança é muito importante. Pode ser isso até na sala de aula, para vocês que ainda estão estudando. Se você começar a fazer uma loucura, alguém vai te acompanhar. E nesse momento de alguém te acompanhar, você vai ser o líder dessa pessoa. E você vai assumir. E tanto para o bem, tanto para o mal, você vai acompanhar, vai levar essa pessoa. 3. Não limite o potencial de sua equipe, por medo de perder sua posição. Você tem uma equipe formada. Não tenha medo de fazer ele crescer. Vou dar um exemplo. Antes, eu era o único que tocava bateria aqui na igreja. Né? Aí eu falei, caramba, preciso, né? Aí veio os 2 meninos, meus discípulos amados, Paulo e Ismael. Eu quero aprender a tocar bateria. Falei, vamos. Para quê? Não. Vai tocar, não, vai perder meu cargo, eu vou sair dali, e o que vai ser de mim? Ó vida, ó céus. Não, vamos. Eu ainda falo para eles hoje, eu quero que vocês façam aulas para vocês futuramente me dar aula. Porque um líder é assim, o líder quer ver o outro acima dele. Um discípulo quer ver o outro acima dele, quer ver melhor do que ele. A mesma coisa que eu quero ver o meu filho melhor do que eu quero ver eles melhores do que eu. Por isso que eu pego no pé. Estuda, o que está acontecendo aí? Paulo pegou uma bateria aí, Paulo, está estudando? Está corrido. Mas pega a manha aí, Paulo, vai treinando. Para quê? Para ser melhor do que eu, sim. Lógico que é. Essa é a nossa função. Adolescente, para que eu uso tantos adolescentes aqui? Para serem melhores. Para ser mais ousados. Né? Para terem ousadia, para chegar, pregar, falar, fazer um negócio acontecer. Para ser melhores mesmos. Aí, vamos pegar uma liderança de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um líder fantástico, como eu falei lá do início. E lá em João 14, 12, diz assim, digo-lhe a verdade, aquele que crê... Não, ali está inteiro, o meu está só a metade. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. A função de um líder. Fica tranquilo, você vai fazer melhor do que eu faço. É o que Jesus disse. E estamos começando, né? Mas como que a nossa comunicação? Hoje a nossa comunicação vai muito além. Jesus andava a pé, e lá naquele tempo não tinha nem celular. Era tudo boca a boca, falando. Agora a gente não. Quer evangelizar alguém da Bahia? Manda mensagem lá. Quer evangelizar alguém de outro país? Manda mensagem. Está muito mais fácil, né? Estamos fazendo maiores ou não?
Nós podemos tocar, falar de Deus para mais pessoas ou não? Né? Então, somos esses líderes e temos que fazer os outros ir mais além do que a gente. Não estou falando para você parar, líder. Sempre se atualiza, sempre cresça, sempre tenta se desenvolver cada dia mais. E junto, leva a sua equipe. Um líder não age por impulso, mas por razão. Muitas vezes, né, acontece isso mais no trabalho. Alguém chega no líder desabafando. Aí você tem que pensar como líder, não haja por impulso. Então, manda ele embora. Haja com a razão. Qual foi o motivo? Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu estou no caminho certo? Se eu fazer isso, o que vai acontecer? Então, o pensamento de um líder tem que estar sempre um passo a mais. Mesmo que a situação chegou agora. Está sempre preparada. Aí eu vou contar uma historinha que eu ouvi. Era um vídeo que eu vi. Foi mais ou menos assim. Uma empresa chamou uma equipe só de líderes, tudo da América, chamou para se reunirem em São Paulo. Aí, então vieram vários líderes inteligentes, com pensamentos muito além, aí se reuniram. Mas o assunto deles era sobre colaboração. Aí teve várias palestras sobre colaboração. Aí no final, o que fizeram com líderes? Separaram os líderes em pequenos grupos, né? Então, um grupo de líder aqui, um ali, um ali, um ali. E cada um receberam uma bicicleta, para cada um montar. Mas aí, a única instrução que eles tiveram, assim, monta o mais rápido possível. Já. Aí logo, né, os líderes estão apavorados, querendo montar a bicicleta. Mas eles não sabiam que eles não tinham todas as ferramentas. A chave de roda estava com um grupo, a chave do guidão estava com outro grupo, a manivela estava com outro grupo, e mesmo assim, e ainda tinha um cara, um técnico de bicicleta, tinha técnico de bicicleta escrito na frente, técnico de bicicleta escrito atrás, e ele andava entre os grupos, abaixava, olhava, e nenhum dos líderes perguntou, tudo montando bicicleta, tem que montar o mais rápido possível. Conclusão, ninguém montou a bicicleta. Tentaram, mas não conseguiram. E logo na sequência, né, o rapaz lá, o rapaz responsável pela palestra, ele chamou as crianças que iam receber a bicicleta. Era criança carente. Pensa numa olhada de uma criança que nunca ganhou uma bicicleta e vai ganhar uma bicicleta, como elas entraram? Aí viu a bicicleta desmontada. Aí eles olharam, pensa a reação dos líderes. Tipo, incapaz. Eu não consegui montar uma bicicleta. Mas sabe por que eles não conseguiram montar uma bicicleta? Falta de comunicação. Estava tudo lá. Falta de visão. O rapaz, o técnico de bicicleta, estava lá. As ferramentas, todas as ferramentas estavam lá. Mas pela falta de comunicação dos líderes, não conseguiram montar a bicicleta. Aí depois fez, cadê a colaboração de vocês? Aí eu pergunto, será que somos assim? Nas nossas igrejas, nas nossas casas. Não quero falar, eu vou tentar agir por eu mesmo e vai dar tudo certo. Minha comunicação, eu não preciso comunicar a ninguém, eu vou fazer e pronto. Será que a nossa comunicação é assim? Vai dar tudo errado. Talvez a pessoa que está do seu lado tenha a ferramenta que você precisa. E pelo fato de você não falar nada, pode dar errado. Amém? Então, se comuniquem, se relacionem, falam, chega na sua casa, abre um diálogo, chega na sua liderança, né, chega na sua equipe, incentiva a sua equipe a crescer, vamos lá equipe, vocês conseguem, nós conseguimos, nós podemos, nós vamos para cima, nós vamos ser os melhores, mano, líder é assim, vamos equipe, vamos, não para, e você não pode ficar doente, viu líder? Você está sempre ativo, sempre disponível, para sempre ter uma boa aparência com a sua equipe. Amém? Então, seja um líder. Você que ainda não é, seja um líder. Na sua casa, com seus filhos, seja um líder com sua família.
com seus irmãos, né, com a sua... Tenha uma equipe também que te fortaleça. Também não vai ter uma equipe que te põe para baixo, que você também não vai fazer milagre. Então, tem uma equipe que te põe para cima, uma equipe boa. Escolhe, faz que nem a amiga da Mariana, que nem eu falei para o Paulo. Senta, analisa quem quer trabalhar, quem que você quer que seja da sua equipe. Amém? Então, o que aprendemos hoje? A correção é apropriada quando a base é o amor. Se você ama, você vai corrigir. Qualquer um, se você ama, você corrige. Não seja o exemplo. Não dê o exemplo. Seja o exemplo. Ainda bem que eu escrevi isso aí. Seja o exemplo. Deixa as pessoas ver Cristo em você. Só falar de Cristo e você ser o oposto não vai fazer a pessoa aceitar Jesus. Então, seja dedicado a Deus. Cuida com quem você anda. Em empresa tem muito isso. Eu cuido muito com quem eu ando na empresa. Por quê? Porque lá eu tenho que ser o exemplo. Só eu falar que Deus é bom, que Jesus ama todo mundo, não vai adiantar, meu querido. E no final, estou falando palavrão, estou falando mal do chefe, estou xingando os outros. Não. Se for crente desse jeito, se for cristão desse jeito, eu não quero. Então, você não vai levar a pessoa para o evangelho, você vai afastar a pessoa do evangelho. Então, seja um líder de Cristo. Não limite o potencial de sua equipe por medo de perder sua posição. Põe ele sempre para cima. E assim, você vai ter uma equipe formada, uma equipe forte, uma equipe de honra. Você acha que é fácil eu estar aqui, meus queridos? É o que os pastores falam, o pastor Alexandre, Manuel, eu quero que ele seja melhor do que eu. Eu falei, rapaz, eu tenho que ler muitos livros, só quem já entrou ali no gabinete, pastor Manuel, ali já tem uma noção. Mas é um incentivo, vai lá, você consegue, acaba seu curso, vamos para cima, esse bairro vai ser pequeno, amém, pastores, amém, vamos junto. E o principal de tudo, né? Ouça o seu líder principal, que é o Cristo. Ele vai te dar as instruções certas, o que fazer, como fazer, para onde ir. Esse é o nosso líder. Amém? Que Deus abençoe você e te encha de sabedoria.